Fala, meus amados, eu sou o Kelso Vinícius, este é o nosso podcast, seu podcast de Pinheiro para o mundo, porque nós estamos em todas as plataformas digitais e sempre de início a gente faz aquele apelo muito especial para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações, dê aquele like, compartilha geral e não esqueça do seu feedback, porque é através da sua mensagem que a gente está trabalhando incansavelmente para estar melhorando o nosso conteúdo. Olha, eu sempre digo que o podcast de hoje é muito especial, mas o de hoje é literalmente especial, porque estamos recebendo, nós vamos conversar com uma pessoa que é um símbolo de fé, de muita perseverança, de luta, de batalha, de guerras, mas que também é de muita superação. E eu tenho o privilégio, a honra, a satisfação de estar recebendo aqui nos estúdios do podcast a pastora Thalita Ribeiro, é isso, Thalita? Isso. Pastora, muito obrigado por aceitar nosso convite, por estar aqui hoje com a gente, conversando um pouquinho, contando um pouquinho da sua história. Eu acredito que vai também, né, quem sabe, impactar outras pessoas, mexer com outras pessoas nesse momento que nós estamos passando, que é um momento até um pouco difícil, é um momento de muitas perdas, né, ainda pós-pandemia, mas a gente precisa estar levando boa notícia e levando uma fé, uma esperança a todos que estão nos assistindo. Então, muito obrigado por aceitar o nosso convite, pastora. Eu agradeço pelo convite e é um prazer estar aqui sempre compartilhando aquilo que Deus tem feito, compartilhando as maravilhas do Senhor. A gente sabe que mesmo em meio a tantas lutas, sempre teremos muito mais para agradecer do que para reclamar. Então, o prazer é meu. Muito obrigado. Pastora, eu sempre começo com uma pergunta bem... Eles dizem que é difícil, né? Os especialistas dizem que é difícil. Mas eu queria começar com ela, né? Com essa pergunta. Quem é a pastora Thalita hoje? Sim. Olha, eu posso resumir, eu poderia dizer que a pastora Thalita é uma mãe, é uma esposa, é uma filha, é uma empreendedora, é uma pastora, né? Mas acho que nenhuma dessas definições me define melhor como me define eu saber que eu sou filha de Deus. Muito bem. A Thalita é uma filha amada de Deus. E por eu entender que eu sou uma filha amada de Deus, isso me dá uma identidade. E me dá uma identidade e me dá uma certeza todos os dias ao eu acordar. Né? Que mesmo que venham as lutas, mesmo que venham as dificuldades, eu sou uma filha amada de Deus. Filha de pastoras, né? De sim, pastoras, sim. Né? Então, ou seja, desde pequena, desde novinha, já aprendendo, já caminhando nos caminhos da fé, né? Sim, sim. Eu vim para cá para Pinheiro, eu tinha 1 ano de idade. Meu pai e a minha mãe, eles eram missionários e plantadores de igreja. E aí, há 31 anos, estamos aqui em Pinheiro. E é isso aí. Pastora, antes da gente começar o podcast, a gente até conversou aqui rapidinho, né? A gente estudou na mesma escola, né? Sim. No CAI, que hoje infelizmente está abandonada, né? O prédio, a escola não existe mais. Uma tristeza quando a gente passa ali. Exatamente. É como se parece que tivesse rasgado o nosso passado. É verdade. Eu queria te perguntar, tem essas boas lembranças ainda do tempo de escola? Com certeza. Muitas boas lembranças. E eu sempre fui alguém sempre muito envolvida, sempre um pouco em tudo na escola, né? E eu gostava muito de jogar bola. Eu tenho muitas lembranças ali jogando bola ali na quadra do Caíque. Muito boa, era uma escola muito boa, muito ampla, né? Uma escola grande, muitos alunos. E eu tenho amigos até hoje, lá do Caíque, pessoas que eu nunca perdi o contato. Eu particularmente perdi muito contato com muita gente, mas eu tenho boas lembranças daquele Caíque, né? Uma estrutura muito boa. Sim. Que fez parte, né, de uma geração muito, muito bacana, muito tranquila. Pastora, eu queria te perguntar agora, como é que era a pastora nesse tempo antes de descobrir, e nós vamos entrar daqui a pouquinho da situação do câncer, antes de descobrir como é que era a pastora, o que a pastora fazia? Claro, evidente, ainda não era pastora, né? Conta um pouquinho dessa história, o que era? Bom, eu descobri o câncer, eu estava com 22 anos, 23 praticamente. Já não era casada, né? Também. Não, quando eu casei já havia a suspeita. Isso. E aí, após eu ter casado alguns meses, foi que a gente descobriu, né?
Mas antes da doença, eu sempre fui muito dedicada na igreja. Tive o meu período um pouco rebelde, né, na juventude, não tão rebelde, mas em querer conhecer as coisas do mundo, mas graças a Deus não deu certo, né? Sabe assim, quando você se vê que você não se encaixa naquele lugar, então Isso. esse era o meu caso. E então trabalhava, ajudava os meus pais na igreja, e essa era praticamente a minha vida antes do câncer, né? E aí aos 21 anos eu conheci Riva, a gente começou a conversar. Aí com 22 eu casei. E aí quase completando os 23 foi que eu descobri. Alguns meses depois de casada foi quando eu descobri que os sintomas que eu estava sentindo há mais de um ano já eram, na verdade, um câncer. Isso descobriu também em Pinheiro? Sim, aqui em Pinheiro. Na verdade, eu descobri em São Luís, né? Fui encaminhada para São Luís depois de muita luta, depois de passar por vários médicos aqui. Aí foi quando eu descobri em São Luís. A sua ida para a IBP foi quando? Foi após o casamento. Após o casamento, Isso, né? depois que eu casei. Aí vocês se tornaram membros da IBP, da Igreja Batista de Pinheiro. Isso, Riva já era membro de lá, e aí quando eu casei com ele, fui pra lá. Tu tinha 23 anos quando tu descobriu. É. Como é que foi esse impacto, pastora? Foi um impacto muito grande. Eu lembro assim que no dia... na verdade, há 10 anos atrás, quando você falava de câncer, era uma doença um pouco desconhecida, né? Principalmente aqui na nossa cidade, uma cidade pequena. Fulano morreu de câncer. A gente ouvia raros casos, né? Isso. Então, assim, naquele momento eu me assustei. Mas ao mesmo tempo que eu me assustei quando eu recebi a notícia, eu tentei me acalmar. Só que, assim, eu não tinha... acho que a grande verdade é que eu não tinha dimensão, a proporção do que era mesmo câncer. Até porque eu era de uma cidade pequena, não tinha... Nunca tive ninguém na minha família com câncer, né? Então não tive contato com ninguém. E aí eu lembro que até nesse dia que eu recebi a notícia, eu fui pro cinema, fui tentar me distrair e tal. E aí depois de um tempo foi que realmente a ficha caiu. Quando eu fui tentar fazer cirurgias e não davam certo, né? E aí sentindo dor, sentindo muito desconforto, e as coisas não andavam. Aí foi que eu fui ver que era algo sério mesmo. Mas aí nesse começo lá, a senhora chegou a questionar Deus? Não cheguei a questionar Deus. Porque, como eu te falei, assim, eu não tinha a proporção do que era um câncer. Essa era a grande verdade. Mas no momento algum, Deus, por que comigo? Por que não, isso quando comigo? Foi em 2015 que passei o ano de 2014 todo aqui, tentando fazer cirurgia, ainda fiz 2 cirurgias, mas não deu certo, não conseguiu retirar todo. Aí houve a possibilidade de eu ir para o Rio, através do Dr. Leonardo, conseguiu para mim a vaga lá no IFA. E foi lá, depois que eu fiz a cirurgia, foi uma cirurgia muito grande, mais de 14 horas de cirurgia. Muito grande mesmo, que já estava muito grande o tumor, né? Muito enraizado. A gente sabe que essa doença é uma doença terrível, porque ela cria uma raiz, né? Isso. E aí foi uma cirurgia muito grande, meu rosto ficou muito deformado. E aí depois eu tive que fazer radioterapia, a gente teve que alugar um local lá. E eu lembro quando a gente foi morar mesmo nesse local, eu lembro que eu questionava muito Deus. Quando eu me olhava no espelho e via como eu estava, né? Eu olhava ali o meu marido, até mandei ele ir embora, disse que eu queria o divórcio, que não valeria a pena a gente estar casado, a gente tinha pouco tempo de casado. E já estava vivendo tudo aquilo, né? E foi assim um tsunami de sentimentos, né? Mas eu lembro que Deus ele é muito bom comigo, que ele me deu uma mãe assim, uma base, né? Tudo, a base da gente é a família, né? E ele me deu uma base muito forte, que é a minha família. E estava lá comigo no Rio a minha mãe e Riva. E eu lembro que a minha mãe, ela sempre estava ali muito forte, muito sábia em tudo que ela falava para mim. Mas aí teve um dia que eu estava questionando muito Deus, eu estava assim, uma pessoa muito arredia, muito ignorante, até com eles que estavam cuidando de mim. E Deus usou Riva para falar comigo, onde ele disse assim, olha amor, tu não pode esquecer das promessas de Deus. E eu nem liguei aquilo ali, aí ele falou mesmo de novo para mim, sério, disse, olha, tu não pode esquecer das promessas de Deus. E aquilo entrou como uma flecha, né?
no meu coração. Eu lembro que eu estava assim mesmo muito depressiva, não queria ler a Bíblia, não queria saber de orar, nada dessas coisas. E eu entendo que hoje, você ler a Bíblia, você orar, aquele que você vê, que você ouve, é aquele que você alimenta o seu espírito, né? Então, quando eu deixei de alimentar o meu espírito, alimentar a minha vida com o que valia a pena, eu passei a olhar só para o problema. E aí foi então que Riva, usado por Deus, mesmo disse que eu não poderia esquecer das promessas de Deus, né? E aí aquilo tocou uma flecha no meu coração e eu fiquei meditando naquilo, naquela frase. E aí eu comecei a ler a Bíblia de uma forma diferente. Como mesmo se eu quisesse viver aquilo que estava na Bíblia, como se Deus ele não fosse mais uma história que os meus pais me contavam quando eu era criança. Ou um desenho que passava ali na televisão. Mas como se Deus ele podia se tornar real na minha vida através de tudo aquilo ali que eu estava lendo na Bíblia. Pastora, a senhora passou por várias cirurgias, por vários processos, e um mais difícil do que o outro, com certeza. Sim, eu acho que já foram mais de 30 cirurgias, eu parei de contar. Mas Riva deve saber quantas foram, mas já foram mais de 30 cirurgias, juntando tudo mesmo. As grandes, as pequenas, deram mais de 30 cirurgias já. Em algum momento, como foi assim, por exemplo, o relacionamento com os médicos? Os médicos em algum momento chegaram e disseram, olha, a situação está bem difícil, agora é entregar nas mãos de Deus. Daí... Sim, sempre foi muito difícil. Desde quando eu cheguei lá, o diagnóstico era um diagnóstico difícil. Mas eu lembro que em 2018, sim, eu já tinha tido Luísa. Em 2018 eu tive uma recidiva e eu tive que retirar o enxerto da perna, né? Porque ficou um buraco. E eu tive que tirar o enxerto da perna para preencher aquela vaga do músculo do buraco, né? E o enxerto foi rejeitado. Sim. E aí isso é muito raro de acontecer. O seu corpo rejeitar o seu próprio corpo, né? Exatamente. E eu não tenho essa facilidade. O meu corpo, ele sempre rejeita todo e qualquer retalho. E aí eu lembro que eu fiquei um mês internada, assim, com o rosto aberto, só com o curativo mesmo. Aqui na região, na zona T, né? Na região aqui da testa. Só com o curativo durante um mês, aguardando o que os médicos iriam fazer, os médicos estudarem o meu caso, porque eles não sabiam o porquê todas as vezes esse enxerto era rejeitado. Eu lembro que eu tomava sempre uma injeção na barriga que ia ajudar a não ter essa rejeição, mas foi um momento assim mesmo onde eu vi assim, que os médicos não sabiam o que fazer. Pastora, assim, tem como descrever a mistura de sentimentos que a senhora passou? Porque ao mesmo tempo que a senhora passava por essa batalha, por essa luta, a senhora também foi ganhando, teve filhos, ou seja, tendo esses momentos de alegria, né, de poder gerar filhos, de poder ser mãe. Como é que a senhora poderia descrever essa mistura de sentimentos? Eu creio que é o bálsamo que Deus nos dá, né? Mesmo em meio às lutas. Em 2015 eu fiz essa cirurgia, estava fazendo rádio. E aí depois descobri que eu estava grávida. Ainda estava usando som, ainda estava muito fraca ainda. E aí, mas eu creio que quando eu descobri ali que eu estava grávida, Deus estava me dando uma oportunidade, estava me dizendo que Ele ainda estava comigo naquele barco, né? Porque para uma mulher normal, gerar uma vida tem todo um processo. Ainda mais para alguém como eu, é um processo, eu creio que é ainda maior, é um desafio ainda maior, né? E esse era um dos meus grandes medos. Assim, depois que eu tive Luísa, eu sempre tive muita vontade de ter outro filho. Mas eu tinha muito medo, né? Eu não tinha coragem, por causa de todas as minhas limitações. Mas filhos são bênçãos, eu amo ser mãe, eu gosto muito de ser mãe. Eu vejo que ser mãe mesmo é você receber um presente de Deus. É você ver Deus naquela pessoinha ali. E Deus tratar com você através da vida dos seus filhos, né? Eu tenho um enteado que ele mora comigo desde 7 anos, ele já tem 17 anos hoje. Desde quando eu casei com o Riva, ele mora com a gente. Mas não foi a mesma coisa com o Luísa. Porque com o Luísa foi desde pequenininha, e ele já foi desde 7 anos, né? Então já foi um processo diferente.
E aí agora também, quando eu menos esperei, não estava planejando nada disso, e engravidei de novo, né? E aí, assim, a gente fica muito preocupado, né? Mas pra gente que confia no Senhor, a gente entende que filhos são bênçãos. E que o Senhor nos deu, né? Se o Senhor nos deu, Ele vai nos dar coragem, Ele vai nos dar capacidade, vai nos dar força para nós seguirmos em frente. E eu louvo a Deus porque eu sei que eu não estou sozinha nessa árdua missão. Eu tenho ali uma equipe que sempre está comigo, sempre me acompanha. Tem a minha mãe, tem a minha família, né? Que está sempre comigo em todos os momentos. Eu tenho uma rede de apoio, mesmo que eu digo que é Deus purinho. Pessoas da igreja mesmo que sempre me ajudam, que amam a minha família, né? Que acolhem a minha família. E eu sei que todas as vezes que eu precisar, Deus sempre vai enviar alguém para estar comigo. Eu ia te perguntar agora sobre isso, né? O que representou esse apoio, tanto de amigos, do ministério, né, de pastores, de família e da sociedade pinheirense como um todo. Eu acho que até de outros municípios, de outros estados, né? Porque teve um momento ali que ganhou muita proporção, né? Acredito, a nível até nacional. O que esse apoio solidário de muita gente representa para a senhora? Sim, ao longo desses 10 anos, meu Deus do céu, eu sou muito grata a Deus por aquilo que Ele fez, através da vida dos médicos, dos enfermeiros, pessoas que me atenderam ali, e através da vida de muitas pessoas que até hoje eu nem conheço, né? Tanto ofertando como orando. Isso. Pessoas que não me conheciam, mas que através de ver, se quando estavam pedindo oração, começaram a orar, começaram a ajudar. Eu falo muito que eu tenho uma dívida de gratidão com Pinheiro. É uma cidade que eu amo muito Pinheiro. Então, muita gente já me perguntou por que eu não vou embora, porque tem uma estrutura melhor, eu posso cuidar da minha saúde melhor. Eu digo, não, gente, Pinheiro é a minha casa, eu amo Pinheiro, eu quero ficar em Pinheiro, né? E eu tenho uma dívida de gratidão com Pinheiro, apesar de ser uma cidade pequena, mas é uma cidade de pessoas muito trabalhadoras, né? Muitas pessoas honestas, pessoas solidárias. E eu lembro de todas as vezes que eu lanço uma campanha, eu lanço alguma coisa, eu sempre sou surpreendida, além da meta que eu coloco, né? Então eu vejo isso como um cuidado de Deus, como o amor de Deus sobre a minha vida. E é até uma forma de eu dizer, agradecer, né, a Deus por essa cidade, que é uma cidade na qual eu não nasci, mas é uma cidade na qual me acolheu nos momentos em que eu mais precisei. Pastora, mas durante todo esse processo já faz quantos anos? 10 anos. 10 anos. Mas durante esses 10 anos, teve algum momento que a senhora acreditou, achou, rapaz, agora não dá, daqui eu não vou passar? Olha, quando eu tô em casa, quando eu tô aqui, Pinheiro em casa, pra mim é mil maravilhas, entendeu? Mesmo eu sentindo dores, às vezes, algum desconforto, pra mim é mil maravilhas, porque eu tô em casa. Mas quando eu tô longe de casa, aí já é outra história. Assim, longe de casa, dos amigos, da família, você se sente muitas vezes só, né? Que além da dor física, também tem a dor exatamente, emocional, né? E aí depois também que eu fui mãe também, é algo que, assim, pega muito também eu pensar nos meus filhos, porque eles também sofrem, né? Seja a idade que for, sofrem, mas eu creio que tudo isso tem nos ensinado não só a mim, mas tem ensinado a minha casa a nós perseverarmos até o fim, né? E assim, a cada cirurgia, a cada exame, a cada diagnóstico, a gente precisa andar ainda mais de fé em fé. Essa é a caminhada da vida, Deus. É caminhar de fé em fé. Porque hoje tu tá aqui falando comigo, amanhã a gente não sabe, né? Então a gente precisa andar de fé em fé, acreditando que o amanhã não nos pertence a Deus, vivendo o dia de hoje como se fosse o último dia, né? Vivendo o dia de hoje como se Cristo fosse voltar amanhã, e entendendo que a vida é hoje, é agora, né? E eu tento fazer isso, aquilo que está ao meu alcance, eu vou e faço, porque
Eu tenho entendido que a vida ela é um presente. Ela é um presente de Deus. E eu preciso honrar esse presente. Eu preciso dar uma resposta, né, a Deus diante de tamanho presente que ele tem me dado. A senhora acredita, então, que esse processo todo que está acontecendo com a senhora, a senhora já descobriu o motivo, o propósito, ou a senhora ainda está trabalhando para saber esse propósito aqui na Terra? Olha, no começo eu perguntava muito para Deus o porquê, né? Por que, Deus? Eu sou filha de pastor e tal. Nunca fez coisa errada, Nasci, cresci no evangelho e tal. Me perguntava muito isso, mas eu com o tempo eu fui entender que nada disso, nada do que eu venha fazer pode me blindar contra as adversidades da vida. Na Bíblia diz que no mundo nós teremos muitas aflições, mas nós precisamos ter bom ânimo. O apóstolo Paulo foi um dos homens que mais pregou ali no tempo dele, mas o apóstolo Paulo ele tinha uma doença também. Relatos da Bíblia mostram que ele tinha um espinho na carne, que era uma doença. Então a gente fazer a obra de Deus, ou ser um pastor, ou ser isso, ser aquilo, não nos imune das tragédias da vida. Mas algo precisa ficar em nosso coração e em nossa mente fixo, é que a gente precisa andar de fé em fé. É que mesmo que venha uma tempestade, a gente precisa continuar de pé. A gente precisa ter uma base. Então a nossa vida ela precisa ser construída em cima de uma base. É igual uma casa. Se essa casa ela não tiver um bom andame, né, como eles falam, um bom... esqueci agora a palavra. Alicerce, né? O alicerce, na primeira chuva forte, no primeiro vento, ela vai cair, né? Então todos nós precisamos ter uma base. Porque todos nós estamos sujeitos a passar por lutas nessa vida. A minha foi um câncer. A tua eu não sei. Às vezes alguém que está ouvindo a gente em casa pode estar passando por uma coisa pequena. Mas para ele é um gigante. É um grande problema. É um grande problema, entendeu? E aí nós precisamos ter uma base. E é essa base que vai nos manter de pé. Pastora, no começo, a senhora tinha, por exemplo, preconceitos ou dificuldade, por exemplo, de sair, de levar uma vida tranquila, né, de visitar alguns lugares? Sim. Ou até hoje dá encontra essa preocupação, ou hoje já está mais tranquilo? Hoje já está mais tranquilo. Assim, em 2015, quando eu fiz cirurgia, meu rosto ficou um pouco deformado, mas não tanto como é hoje, né? Já foram muitas cirurgias. E aí, nesse processo, eu perdi o nariz, perdi ossos do rosto, perdi muita coisa, músculo, né? Assim, em 2015 era até mais fácil sair. As pessoas olhavam muito ainda, mas era bem mais fácil. Quando eu tive essa recidiva que eu falei pra vocês sobre o retalho, que não pegava, né? Isso. Aí o rosto ficou bem deformado. E aí eu lembro que eu só andava de máscara. Mas ainda assim chamava muita atenção. E assim, pra gente que é mulher, é um negócio bem complicado. Como eu te falei, em 2015, quando eu fiz a primeira cirurgia, quando eu olhava no espelho, eu estava ali recém-casada, eu pedi pra Rima pra ele vir embora, pedi a separação, o divórcio, porque eu estava me condicionando ali ao meu rosto, né? Aquilo que eu estava vendo no espelho. E aí eu lembro que em 2018 eu fiz essa cirurgia, ficou bem deformado, mas aí surgiu a possibilidade de eu usar uma prótese, né? Só que aí antes dessa prótese ficar pronta, eu acabei perdendo o meu olho esquerdo. E aí eu uso essa prótese. Não é um rosto, nunca vai voltar o meu rosto ao normal, né? Se Deus quiser, ele pode fazer, né? Mas eu não vou viver nessa linha. Ficar me martirizando com isso, né? Se há uma possibilidade de eu poder sair, de eu poder me alimentar, eu vou viver. Eu estou vivendo, na verdade, né? E eu gosto de olhar muito assim com a ótica da gratidão, tudo que eu tenho na minha vida. Eu uso uma prótese, uso 2 próteses, uso traqueostomia. São sequelas que a doença deixou. Mas eu estou em casa lavando minha louça. Estou em casa varrendo minha casa.
Estou em casa ensinando os meus filhos. Estou ali ajudando meu marido. Algumas limitações eu tenho, mas aquilo que eu posso fazer eu tenho feito. E há pessoas que moram no hospital e não têm essa oportunidade, né? Então eu tento não limitar a minha vida àquilo que eu perdi. Mas eu tento limitar a minha vida àquilo que eu ainda tenho, àquilo que eu ganhei. Eu perdi muita coisa nesse processo desses 10 anos. Muita coisa estética falando, né? Esteticamente falando. Mas eu também ganhei muita coisa. E aí eu procuro ver essas coisas que eu ganhei, porque são essas coisas que eu ganhei que vão me fazer caminhar cada dia mais. Como eu comecei até falando para vocês, se a gente for olhar só para o problema, a gente vai esquecer as soluções. E a gente vai se afundar ainda mais no buraco. E esse aí é um buraco, às vezes um buraco sem fim. Quando você passa a olhar só para o seu umbigo, só para o seu problema, só para a sua dor. E aí eu tento não olhar só para o meu problema, porque eu sei que se você está me olhando aqui e está dizendo, meu Deus, o rosto dela é assim, gente, tem pessoas que estão numa situação muito pior do que eu. Muito pior. Ali no ICA, onde eu faço tratamento, a gente vê cada situação que só a misericórdia de Deus. Às vezes eu digo assim pra minha mãe, eu tô bem. Eu tô bem demais perto de muitas pessoas aqui. Então assim, eu tento buscar viver. Viver o dia de hoje, viver com aquilo que eu tenho, né? Eu não vou mais poder ter um rosto como eu tinha antes, mas eu tenho uma prótese, posso usar uma prótese, estou respirando, estou falando, estou me alimentando, então é isso que eu vou caminhar e viver. A senhora às vezes se depara com aquela situação que pastora Thalita é sinônimo de muita fé. É a Mulher Maravilha. Bora comigo pra te ver. Né? Tem muita gente que acha que é a Mulher Maravilha. Mulher Maravilha. Mulher Maravilha. Mas é assim, Kelson. Tudo que eu posso atribuir na minha vida não tem nada a ver comigo. Tem a ver com Deus. Deus sabe, Deus é conhecedor do meu coração. Ele sabe que sem Ele eu não me levanto todas as manhãs. Todas as manhãs eu tenho ali na minha porta ali, batendo a depressão, a ansiedade, o medo, a vergonha, né? Eu tô com um pouco de vergonha aqui falando contigo. Eu não gosto dessas coisas de gravar e essas coisas que eu não gosto muito. Mas eu vou. Acreditando que tem um propósito em tudo isso, né? Sim. E assim, eu tento entender que tudo que eu sou, tudo que eu faço, tudo que eu tenho, eu atribuo a Deus. Porque Ele sabe que de mim mesmo, coitada de mim, eu não dou conta. Mas Ele é a minha força. É Ele que me sustenta, Ele que me ajuda. Tem dias assim que eu estou muito cansada em casa, eu digo, Senhor, me dá força, me ajuda mais um pouquinho. E Ele vai renovando, porque Deus, Ele não é um ser mitológico, um velhinho que está lá no céu. Isso. Deus, Ele é o nosso Pai, e Ele quer ter um relacionamento conosco. E é como a Bíblia fala, como é que um filho pode pedir pão para o seu pai e ele lhe dá pedra? Então Deus, Ele quer ter um relacionamento conosco. E eu busco ter esse relacionamento com Ele, e é dele que vem a minha força. Quando você me olhar e dizer, não, a pastora Thalita é uma mulher muito forte. O Deus da vida daquela mulher é um Deus muito forte. Porque tudo está ligado a Deus. Tudo que eu tenho, tudo que sou, tudo que eu faço, é a misericórdia de Deus na minha vida. Mas já teve casos de pessoas que, por exemplo, chegaram até a senhora e disseram, olha, eu estava, sei lá, com muita depressão, com muitas crises de ansiedade, ou pensando em me suicidar, tirar minha própria vida e tal. E eu vi um relato da senhora, eu vi uma pregação sua, eu vi um vídeo seu, alguma coisa assim, e resolvi desistir. Já aconteceu esse caso? Sim, eu recebo muitas mensagens assim no meu Instagram, sempre quando eu posto alguma coisa. Queria até postar mais coisas, mas às vezes eu não tenho muita paciência com essas coisas de rede social, assim, não tenho muita paciência. Mas sempre quando eu posto, eu recebo muitos testemunhos no direct.
ali nos comentários, na postagem. E isso me faz entender que a dor, ela tem um propósito. A minha dor, ela não é para me fragilizar só. A minha dor, ela não é para me afundar no buraco. A minha dor, ela precisa ter um propósito, né? E eu quero entender isso e quero caminhar nisso. Que a minha dor, ela tem um propósito. Hoje tá doendo, mas amanhã ela vai curar. Alguns anos atrás estava doendo muito, mas hoje eu falo com mais naturalidade, hoje eu falo com mais autoridade sobre tudo isso, porque eu já passei por aquilo, né? E aí hoje eu entendo que tem um propósito. E se o propósito é abençoar outras vidas, amém, glória a Deus. E assim, aquilo que você vence na vida é aquilo que te dá autoridade, né? E eu creio que o Senhor ele tem me dado autoridade diante disso, diante dessas coisas, diante dessas lutas, e que o propósito seja sempre glorificar o nome dele. A senhora acredita que... Eu não sei nem se eu deveria fazer essa pergunta, mas me deu vontade de fazer agora. Diz aí, se eu não souber responder. Se chegasse, sei lá, um anjo, alguma coisa viesse e dissesse, pastora, eu daria sua iria restabelecer sua saúde como antes de 10 anos atrás. Sim. Mas para isso a senhora teria que deixar de servir Jesus. Ah, não, Deus me livre. Deus livre e guarde. Não, quem me conhece, quem eu nasci de perto comigo, sabe que se eu deixar de fazer, eu morro. Se eu deixar de fazer a obra de Deus, de cuidar de pessoas, eu morro. Meu marido mesmo, ele briga muito comigo, né? Ele diz, mulher, tu tem que parar um pouco, né? E é algo que às vezes eu não consigo, porque quando você é afetado pelo amor de Jesus, quando você é afetado pela graça de Jesus, você entende que você precisa corresponder. E ainda que você faça tantas e tantas coisas, não será comparado com tudo aquilo que o Senhor tem te dado, com tudo aquilo que o Senhor tem feito na tua vida, né? Nem as maiores riquezas deste mundo poderiam comprar a satisfação, o gozo, a alegria que eu tenho em servir a Deus. Muito bem. É forte, mas muito bem a sua resposta. Pastor, e como é que está hoje o seu diagnóstico, assim? Olha, ano passado eu fiz uma cirurgia, em outubro do ano passado eu tirei um pequeno nódulo, né, um pequeno tumor. E aí foi quando eu descobri, em dezembro, que eu estava grávida, né? E aí agora nós vamos ficar só nos exames de imagem. Por enquanto, agora em maio, eu vou estar retornando para o Rio, que é o período máximo que eu posso viajar, né? Para entregar os exames de imagem. E também ver algumas consultas com a equipe multidisciplinar. E aí após isso, cuidar de criança um pouquinho, né? E aí continuar e conciliando os dois, né? Mas no momento está sem doença, sem evidência. Só que como eu te falei, o câncer é uma doença terrível, né? Uma doença terrível. E eu estou aí nessa luta há 10 anos. Não sei até quando, mas eu sei que o Senhor ele está no controle de tudo. E vai também parar de filho. Não, vamos parar. O homem já está com 40 anos aí, já não dá muito conta de correr atrás de criança. Exatamente. Então, eu também não estou muito correndo atrás de criança. Então vamos parar por aqui. Vai aproveitar a oportunidade, viu? Fazer um convite, Riva. Quero você aqui também para a gente gravar um podcast. Pastora, e como é que foi descobrir que grávida mais uma vez? Meu irmão, foi uma surpresa muito grande. Muito grande mesmo. E os médicos já tomaram conhecimento? Sim, o meu médico ele ficou muito feliz. Assim, eu acredito assim, que às vezes a pessoa, quando ela se depara tanto com essas coisas ruins, né? Quando acontece algo bom na vida do paciente, ele fica feliz, né? Meu médico, que é o Dr. Bruno, que me acompanha lá no Rio, ele ficou muito feliz. Disse que filhos são bênçãos e vai continuar me acompanhando, como eu falei anteriormente, né? Vai continuar me acompanhando e nós vamos
seguir aí nesse desafio, que para mim é um desafio ainda maior a maternidade, né? Mas nós vamos seguir aí caminhando, acreditando que o Senhor está no barco e que Ele está no controle de tudo. A sua filha tem quantos anos? A minha filha tem 6 anos. 6 anos. Hoje ela já entende perfeitamente o que aconteceu com a mãe? Sim, Hoje sim. já ela entende, né? Entende tudo. Sempre deixei muito claro para ela. Tanto é que ela é um milagre. Ela foi concebida, ela estava fazendo rádio, estava no final da rádio, né? E nasceu perfeita, sem nenhum problema. E é uma bênção, uma pimenta malagueta. Pastora, a senhora poderia compartilhar com a gente alguma experiência que aconteceu durante esse processo? A senhora se recordaria aí rapidinho algo que, sei lá, Kelso, teve um tempo que eu me lembrei agora, ó, teve um momento que estava tão difícil, mas eu escutei a voz de Deus, escutei que Ele estava no controle de tudo, sempre, eu entreguei, descansei no Senhor e as coisas fluíram. Sim. Poderia compartilhar algo com a gente? Olha, eu tenho muitas experiências. Eu costumo dizer que dá até um livro. E seria interessante escrever futuramente. Assim, eu tenho uma, assim, de 2015. Assim, eu creio que a forma mais bonita de Deus falar comigo é através das pessoas, através do cuidado das pessoas comigo, porque ali no Rio de Janeiro eu não tinha nenhum parente. Não tenho nenhum parente. Eu tinha 2 tias, mas... Como é o nome do hospital? ICA, no Instituto Nacional do Câncer. Eu tenho 2 tias que moravam lá, mas moravam muito distante do hospital, né? Então acabou que eu nem fui para casa delas. Mas no meio do caminho Deus foi me apresentando pessoas, né? Pessoas muito especiais, algumas que já moraram, que são daqui de Pinheiro e que moram lá. Mas tem uma experiência que eu me lembro também muito forte, onde a gente já tinha alugado uma kitnet lá no Rio. E aí nós estávamos no processo da radioterapia. E o táxi era muito caro, eu estava muito debilitada, né? E a radioterapia tinha que ir todo dia. E aí, eu lembro que nós estávamos nesse dia fazendo culto doméstico e bateu uma pessoa na nossa porta. E aí, quando essa pessoa bateu, a gente abriu, era o irmão Gilberto. A gente visitou uma vez uma igreja lá perto, próxima, uma igreja pequena mesmo, lá próxima, e começamos a frequentar lá, né, e nos cultos. E aí, nesse dia, essa pessoa chegou lá. Eu não sei como ele descobriu onde a gente morava, né? Eu sei que ele chegou lá e ele disse que ele ficou sabendo que a gente estava procurando um taxista, fazendo um orçamento de um taxista para me levar no hospital para fazer o tratamento. Aí ele disse, sim, estamos e tal. Aí ele disse, pois eu vim aqui me oferecer para eu levar você, né, para todos os seus tratamentos, para todas as suas consultas, até quando você for embora. E aí você vai colocar só a gasolina no carro. E aí eu disse, meu Deus, uma pessoa que nem me conhecia, né? E inúmeras outras situações. Tinha a dona Rita, que também era a dona da kitnet que a gente morava. Ela ia buscar nossas roupas para lavar na casa dela. Quase todo dia ela ia lá perguntar como era que a gente estava. Né? Então, se eu for citar nomes aqui, são muitos nomes, né? Hoje em dia, eu fico na casa da dona Joana, que ela também é daqui de Pinheiro, mas já mora há muitos anos lá no Rio. Fico na casa dela, eu digo que ela é minha mãe carioca. E quando eu chego lá é café, mesa posta, tudo ali arrumado mesmo. Cuida de mim como se fosse uma filha, as filhas dela também me acolhem. Então eu tenho uma equipe de apoio muito grande lá no Rio também. E o Rio era um lugar onde eu não tinha ninguém. E hoje eu tenho pessoas nas quais Deus levantou para cuidar de mim lá. Então eu acredito que um dos maiores cuidados de Deus para com a minha vida é Ele usando pessoas improváveis, para me abençoar e para cuidar de mim. E hoje a senhora também cuida de pessoas, de jovens. Isso. O ministério que a senhora é responsável, vamos dizer assim. Hoje nós estamos aí cuidando dos adolescentes e dos jovens aí da IBP. Estamos há 3 anos, mais ou menos, cuidando deles. Inclusive, né, pastora, tivemos aí recentemente o Acamp, né? Sim. Como é que foi esse grande desafio? O Acamp a gente já faz há 3 anos, né?
O campo é um período de 3. Esse ano a gente fez o período da Semana Santa. Então foram 4 dias, mais ou menos. E é um período que a gente tira com os jovens, adolescentes, para se retirar, né? Buscar ali a Deus, ali mais íntimos. Sai um pouco do barulho da cidade, né? Ali a gente fica sem celular, os jovens ficam sem celular. É um momento ali para você mergulhar mais em Deus, né? Esse ano foi muito bom, muito impactante mesmo. Eu acho que a palavra que descreve esse ano foi incrível. A gente viu ali Deus se manifestar de tal forma naquele lugar, ali na escola Dom Garelli, que foi maravilhoso. Já está com quanto tempo que a senhora é líder desse grupo lá da IBP? Do ADES vai fazer acho que 3 anos, 3 a 4 anos. 3 anos. Como é que é essa experiência? É muito bom trabalhar com jovens. É trabalhoso, mas é uma experiência boa. É, né? Bem desafiador, viu, meu? Muita paciência. E essa é uma coisa que eu exerço muito, porque era paciência básica. Eu até ia perguntar, eu acabei esquecendo, o que a pastora Thalita tinha que depois agora perdeu, por exemplo, em relação a eu era muito estressado, um exemplo, né? Hoje eu sou mais tranquila. Ou não, eu era mais tranquilo, hoje eu sou mais estressado. Não, eu sou um pouco estressada. É. Eu sou um pouco estressada. Eu sou, às vezes, um pouco... Como eu sou muito organizada em tudo que eu faço, aí às vezes quando foge um pouco do meu controle, aquilo me estressa, né? Mas, graças a Deus, eu tenho uma calmaria do meu lado que é riva, ele é paz e amor, mas também quando ele se estressa... Né? Aí pronto. Mas ele é meu termômetro ali, graças a Deus. Mas eu sempre trabalhei com jovens e adolescentes. Desde quando eu ajudava meu pai na igreja dele, sempre trabalhamos com jovens e adolescentes. E aí, na IBP a gente sempre trabalhou também com células também, né? Cuidando de pessoas. E aí na IBP a gente ainda passou pelo Ministério da Família. Aí foi quando eu descobri a doença de novo, tive que voltar para o Rio, passamos um ano lá. E aí quando voltamos agora em 2019, foi que a gente começou a liderar o AGES, junto com uma equipe, né? E aí no final ficou mesmo nós dois liderando aí o AGES. A pastora é muito dedicada na obra do Senhor. Né? Vamos tentando, irmão, vamos tentando não procurar desculpas para não fazer, né? Para não falhar. Isso. Pastora, hoje a senhora participa de algum grupo com outras pessoas que estão passando pelo mesmo processo? Não participo de nenhum assim. Não. Só mesmo assim na rede social, assim, tem muita amizade com, assim, às vezes muito depoimento de pessoas, né? Eu acabo criando um vínculo, criando uma amizade, conversando, mas grupo mesmo não tem. E também desde o início lá, quando começou o processo, conheceu alguém que infelizmente hoje não está mais? Sim, nessa caminhada já houve muitas pessoas. Muitas perdas. Muitas pessoas mesmo, muitas perdas. Pessoas desde 2015, aí a gente de vez em quando vai descobrindo. Tem algumas que ainda estão aí perseverando, mas já teve muitas perdas. E hoje, eu vi outro dia uma notícia, né, que parece que é provável que em 2025 podemos ter aí a vacina contra o câncer, né, já experiência, alguma coisa. Eu não sei se é 2025, enfim. A senhora acompanha essas notícias, não? Não acompanho, pra te falar a verdade. Não acompanha, Não acompanho, porque é tanta fake news, tanta coisa, Isso. que a gente fica com a cabeça muito cheia. Mas seria uma notícia muito boa e muito animadora, né? E a gente ora para que Deus use a medicina quanto a isso. E ele pode usar a medicina sim. Hoje a senhora tem mais facilidade até de falar dessa doença, né? Sim, eu falo com naturalidade. Eu entendo assim, a minha vida está no controle de Deus. Eu posso nem morrer de câncer. Isso. Entendeu? Eu posso nem morrer de câncer. Outro dia, eu era em casa, fui com muita vontade de comer uma tripa de porco. Aí comprei essa farofa de tripa de porco, tava lá comendo. De repente me engasguei com a tripa de porco, me engasguei. Eu digo, falta de ar, e aí o homem bateu aqui de mim e tal, e todo mundo veio em cima. Aí consegui. Aí Riva disse, mulher, como é que tu tá nessa luta esses anos tudinho? Ia morrer com uma tripa de porco entalada na tua goela. Eu disse, pois é, pra te ver, né? Mas é isso aí, a gente
faz da doença um monstro, né? E às vezes não é esse monstro todo, né? E assim, se for para ele morrer de câncer, amém. Se não for, amém. A nossa vida, ela está no controle de Deus. O controle está nas mãos dele. Ele é que sabe de todas as coisas, né? Assim, nesses 10 anos, eu conheci pessoas que descobriram hoje que estavam doentes, um mês depois faleceram. Entendeu? Pessoas que estavam muito saudáveis, de repente foram jogar bola, tiveram um infarto, foram correr, tiveram um infarto. Entendeu? Então a vida é um sopro. Por isso que eu digo que a gente tem que viver o hoje, o agora, aquilo que a gente tem que fazer, faz hoje, porque amanhã a gente não sabe. Eu lembrei agora do caso lá do acidente do avião da Chapecó. Eu esqueci foi o nome do jornalista, né? Isso. Sobreviveu e depois de alguns dias morreu de infarto jogando bola. Isso mesmo. Então, realmente, a senhora está completamente cheia de razão. Pastora, a senhora falou agora há pouco, sempre, às vezes acorda, mas sempre também agradecendo a Deus pelo privilégio, pela dádiva de respirar, pela dádiva de estar viva. Mas como é que a senhora vê, por exemplo, algumas pessoas que estão aí aparentemente, né, Sim. boas, enfim, e sempre reclamando, sempre colocando culpa nos outros, sempre adiando o processo, ou a senhora não se preocupa muito com isso? É a ótica da vida, né? Você decide olhar a vida com que olhos, né? Eu digo assim, que existem pessoas com problemas e existem pessoas problemáticas. Meu Deus. Né? Então, quando você vê uma pessoa murmurando muito, reclamando muito, e aparentemente aquela pessoa tem tudo, né? Procura lá uma raizinha lá que você vai descobrir que não são problemas, mas é uma problemática dentro dela, né? E enquanto não for resolvida essa problemática, ela não vai olhar a vida com os olhos de gratidão. Tipo, eu poderia ter a problemática da autoestima, né? Não tenho mais um rosto bacana e tal. E ficar olhando só pra isso, só pra isso. Eu ia ser uma mulher amargurada o resto da minha vida. Mas eu não busco olhar com essa ótica, eu busco olhar outras coisas. Então, quando eu passo a olhar outras coisas e tirar os meus olhos do problema, daquilo que eu não tenho, eu passo a ver outras coisas melhores. A senhora sempre, como é que é a sua rotina, por exemplo, em relação à sua fé cristã? Sempre, todos os dias, horas, todos os dias agradece a Deus? Esse é o bem amado Cristo, meu irmão. É orar, é ler a Bíblia, é você ouvir louvores, né? É aquilo que você olha, é aquilo que você ouve, é aquilo que alimenta a tua vida. É igual a alimentação. Se você comer muita besteira, muito fast food, verdade, uma hora a conta vai chegar, né? Então você alimentar a sua mente ali só com aquilo que não te traz esperança, com aquilo que não te traz positividade, com aquilo que não aumenta a tua fé, consequentemente você vai morrendo aos poucos, né? Então eu falo muito que aquilo que me mantém de pé são as promessas de Deus. E para eu saber quais são as promessas de Deus, eu tenho que ler a Bíblia. E eu tenho que falar com Ele. Para Ele saber o que eu quero, eu tenho que falar com Ele. E aí vem a oração. E aí, às vezes, vem o louvor. Às vezes a gente está tão angustiada, batida, e a gente ouve um louvor e Deus fala com a gente. verdade, através do louvor. O louvor, né, a música, tem até música terapia, uma coisa assim, se eu não me engano. exatamente. Nos hospitais eles usam muito, que a música ela calma, né? Isso. Até a letra de uma música. Aí você já tá na sofrência, né? Escuta na sofrência, meu irmão. Aí é complicado o negócio, né? Então aquilo que você ouve, aquilo que você vê, é aquilo que vai alimentar, né? A sua alma, o seu corpo. No começo, quando eu perguntei quem é a pastora Thalita, a senhora falou também da empreendedora, né? Hoje a pastora Thalita é empreendedora? Eu tenho, em 2018, 19 foi. 2019, quando eu cheguei. Aliás, em 2018, quando eu estava no Rio, estava muito ociosa. A gente passava o dia todo numa kitnet. Era um negócio
complicado demais. Aí eu disse, eu tenho que inventar alguma coisa. E aí eu tirei um certo valor e comecei a investir em roupas. Aí falei com uma amiga que era daqui de Pinheiro, e aí eu mandava as roupas para ela, e ela entregava, e aí comecei uma lojinha online. E aí até hoje tá, essa lojinha online, que é a Clothes Luiza. E não é uma loja grande, mas é algo que eu faço para empreender, algo que eu faço para ajudar também nas despesas, né? Que são grandes as despesas, e assim nós vamos caminhando. É algo que lhe dá prazer. Você exatamente. Gosta de fazer hoje isso. Sim, eu sempre trabalhei. Quando eu terminei o ensino médio, já fui trabalhar, então sempre trabalhei, sempre tive assim, meu dinheiro, sempre fui um pouco independente. Hoje eu sou aposentada hoje, mas tudo está muito caro, né? E aí quando você também ainda faz um tratamento, vem mais despesas extras. Então eu entendi que eu precisava também fazer alguma coisa. E aí eu comecei a empreender nessa faixa de roupas. E quais os desafios ainda futuros aí da Pastora? Os sonhos, os objetivos? Olha, o desafio agora, a pequeno e médio prazo, é parir. É o filho. É o popular, né? O parir. Já sabe o sexo? Não, ainda não sabemos, mas aí nessa semana vamos saber. Eu creio que agora o meu maior desafio é esse, assim. Bate um medo, né? Às vezes uma preocupação. E é um desafio por causa das minhas limitações, mas o Senhor está no controle de tudo. Então esse é o objetivo agora a curto prazo. Sim, a curto prazo. Vamos cuidar de criança. Vai dar tudo certo e provavelmente vem quando? Qual mês? Final de agosto, começo de setembro. Já está bem aí. Vai nascer no dia do aniversário de Pinheiro. No começo do mês de setembro. Pinheirense mesmo. Exatamente. Pastora, e qual a volta para o Rio? Só depois também do nascimento? Não, eu vou agora em maio. Em maio, né? Próximo mês eu vou lá para entregar alguns exames, ver algumas consultas. E aí depois provavelmente ele vai marcar para uns 6 meses. E aqui também em São Luís eu faço acompanhamento também com outro médico. Sempre que tem alguma coisa mais urgente, eu faço acompanhamento com ele. A senhora falou que o rosto não vai voltar como antes. Sim. Mas a senhora pretende ainda fazer alguma coisa ou não? Não, nem tem jeito. Esteticamente? Só Jesus na causa mesmo. Só ele. Pastora, a senhora... Mas não tem jeito ou porque a senhora que não quer mesmo fazer? Não, porque não tem jeito. Não tem mais estrutura, entendeu? Para você fazer alguma coisa. E eu nem quero mesmo. Era fugir de cirurgia. Era fugir. Era curtir, né? Era curtir. Beleza. Pastor, e como é que é o seu dia a dia? Tranquilo? Faz todas as coisas, tudo normal, tudo tranquilo? Sim, sai, se diverte, curte a família, vai pra igreja? Faço tudo em casa. Tem gente que pensa que eu não faço, mas eu faço. Tem que fazer. Se eu não fizer, eles é que não fazem, né? Exatamente. Mas faço. Sou uma dona de casa, né? Cuido lá das coisas, tudinho. Tem um ministério na igreja, né? Tem a família. E a gente vai encontrando tempo para tudo. A senhora acredita que o que Deus lhe representou nesse processo todo? Deus é tudo mesmo. Tudo. É tudo. Não tem como eu caminhar daqui para tua porta ali e não dizer que foi Deus. Deus é tudo. Deus é a minha base. E Deus é perfeito, né? É inefável, é perfeito, é soberano, é poderoso. Mas também ele colocou muita gente boa do seu lado. Sim, demais. Tem pessoas assim que estão ao meu lado que é Deus. É Deus. E pessoas que não têm o mesmo sangue que eu. Entendeu? Quando você fazer algo pelo seu parente é uma coisa. É meu parente, eu tenho que ir lá e fazer. Mas você fazer algo para mim que não é seu parente, é algo mesmo que é Deus, né? É você mesmo exercer o amor ao próximo, né? E eu tenho uma rede de apoio muito grande, muito abençoada mesmo, que Deus sempre usa para me abençoar. Pastor, a gente até falou agora há pouco, mas foi até com um tom de brincadeira, né? A questão de escrever um livro, né? Que eu acho que seria interessante. Sim, muita gente me cobra, falta só coragem também. Exatamente. Mas ainda não veio o livro, mas já veio uma música aí, né? Já foi. Sim, sim. O que a senhora estava fazendo quando pensou em escrever essa música? Essa música ela veio em 2017, quando eu descobri uma recidiva do câncer, né?
E a letra foi uma oração que eu fiz naquele momento para Deus. E aí eu lembro que eu comecei a escrever. Aí eu escrevi e eu coloquei e gravei no celular mais ou menos a melodia, né? E essa música é uma oração. É uma oração que eu fiz naquele momento mesmo para Deus. Onde eu não entendia os planos dele, porque eu estava de novo, né? Passando por aquilo. Mas que o meu maior desejo era servir a ele, né? E aí o refrão diz assim, que ele é o A em mim, que ele é a vida em mim, e que era o amor dele que ia me refazer, né? E eu estava declarando ali que o amor dele ia me refazer mais uma vez. E aí ano passado a gente até gravou essa música. Aí os Carol, jovens né? abençoados foi Carol e companhia. Gravaram aí essa música. E foi mesmo. Hoje ela tá, quem tá nos assistindo, tiver acesso, ela tá no YouTube. Tá no YouTube, no canal da Carol Almeida. Carol Almeida. Então pode acessar lá. Tem Que até ela... no meu Instagram, na bio, tá lá também o linkzinho. o linkzinho. Como é o nome da música? O Teu Amor Me Refaz. O Teu Amor Me Refaz. Muito bem. E a pastora, nos momentos de lazer, o que a pastora gosta de fazer? Olha, o meu lazer é sentar no meu sofá, deitar, né? Deitar no sofá e assistir um filme. Eu gosto muito de ficar assim, em casa, em silêncio. Eu gosto muito assim de ficar, ou de deitar na rede, ali sozinho em casa, ouvir uma música. Eu gosto muito de sair, eu gosto de estar no meio da muvuca, assim. Rapaz. Mas essas duas coisas são coisas assim que me trazem muita paz, me trazem assim, muita calmaria. Eu gosto muito. E a senhora tem algum sonho de fazer com a sua família, por exemplo, de viajar a algum lugar, conhecer algum lugar? Temos muitos sonhos. Muitos sonhos. Muitos sonhos, temos muitos sonhos. Mas eu creio que no tempo certo o Senhor vai colocar em prática. Vai nos ajudar. Se não conseguimos concretizar, é porque não está no plano de Deus. Mas a gente tem muito plano aí. Pastora, eu assisti a sua pregação no culto da família. Sim. E vira e mexe, a senhora tem aquele pouquinho de humor ali. Sempre foi assim também? Sim, tem que ser assim. Tem que ser assim, porque senão a vida fica muito pesada, né? A gente tem que... Assim, com os jovens, quando eu trabalho com os jovens, às vezes eu chamo a atenção deles, mas eu brinco e chamo a atenção, né? E a vida, ela é dura, mas ela também precisa ser leve, né? Eu acredito que a gente pode tirar também muitas coisas leves da dureza da vida. Muitos aprendizados. Sim. Muitos aprendizados. Até porque tudo na vida tem um propósito, né? Exatamente. É confiar, acreditar em Deus e deixar ele falar, né? Exatamente. Pra gente poder entender o que realmente está acontecendo. Exatamente. Pastora, muito obrigado. A gente está chegando ao final do nosso podcast. Finalmente, já tentamos aí por 2 vezes, não deu certo, mas hoje estamos aqui. E eu queria agradecer imensamente a sua participação, aceitar o nosso convite. E fica aí as suas considerações finais, passar uma mensagem, principalmente para os jovens, né? A gente está numa situação, eu sempre falo isso, a gente está numa situação tão difícil. Recentemente tivemos um caso bárbaro lá em Blumenau. Sim. E a gente é pai, a senhora é mãe, então a gente pensa muito nos nossos filhos e acabamos preocupados diante dessa situação. Só abrindo assim um parênteses para essa parte, assim, eu creio muito que tudo isso está relacionado à família, né? Família. E é algo que a gente, como pais, a gente precisa estar de olho aberto dentro da nossa casa, né? Que às vezes os filhos estão morrendo dentro de casa e os pais não estão percebendo, né? Exatamente. Então, antes da gente querer cuidar da grama do vizinho, a gente precisa cuidar da nossa grama, né? Às vezes a gente condena as pessoas, porque fulano de tal fez isso, aquilo, outro. E às vezes as coisas estão acontecendo dentro da nossa casa e a gente não percebe, né? Então, assim, a gente cuidando de jovens, a gente percebe muito que muita coisa começa ali dentro de casa. E a família é o nosso referencial, né, Kelso? É o nosso referencial do que fazer e do que não fazer, né? É da família que sai um juiz, mas é da família também que sai um ladrão, não é isso? Então, cabe a nós pais, a nós pessoas adultas, né?
sermos responsáveis por essa geração. Não aceitarmos que as coisas, porque é assim, faz parte dessa geração. Não, a gente precisa ensinar. A gente precisa ensinar, a gente precisa colocar limites, né? Assim, o celular, ele é uma bênção, mas ele também precisa ter um limite. Às vezes a gente não sabe usar, nós que somos adultos. Começamos a comparar a nossa vida com A, com B, com C. Imagina uma criança, imagina um adolescente, né? Então, assim, precisamos orar pelas famílias do Brasil, pelas famílias do mundo. Precisamos orar, mas nós também precisamos agir. E a gente precisa agir começando pela nossa casa. Conversando mais, gastando um pouco mais de tempo na mesa, olhando olho no olho, né? Tentando entender o que se passa dentro da nossa casa. Acreditando no casamento de novo. E o casamento, ele não é um contrato. O casamento é uma aliança. Né? Então, quando um cair, o outro tem que estar ali para levantar. Né? E isso tudo vai influenciar a nossa sociedade. Quando nós temos famílias fortes, nós temos uma sociedade forte. Muito bem. Pastora, muito obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite, participar do podcast. Prazer é meu, sempre que precisar estamos aí. E é isso aí. Vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Amém. Gente, muito obrigado aí pela sua audiência, pela sua companhia. Chegamos ao fim com mais um podcast. E eu sempre peço para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações, dê aquele like. Quiser acompanhar também a pastora, qual é o Instagram da pastora? Thalita Ribeiro. Thalita Ribeiro, pastor, @Thalita Ribeiro. Acompanha aí também o dia a dia, né, da pastora Thalita Ribeiro aqui de Pinheiro. Gente, muito obrigado, forte abraço. Este é o nosso podcast de Pinheiro para o mundo.